Olá, boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, prof. Dinamara. Tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, todos os professores, todos os demais envolvidos, né, com a educação. Chegamos ao último dia do nosso primeiro webinário de educação aqui em Fazenda Rio Grande, um desafio que foi proposto e chegou a nós assim em uma época tão especial, e todos podemos durante esta semana inteira aprender, ouvir, agregar muito conhecimento, o que nos deixou assim extremamente felizes. E agora à tarde não poderia ser diferente de tantos nomes que nós recebemos, tantas pessoas queridas. Temos a honra de receber a professora Dinamara, que com tanta espontaneidade aceitou o convite, uma pessoa extremamente simpática, linda, que eu sou muito fã, e creio que muitos professores, muitos que estão acompanhando, têm esse mesmo carinho, prof. Sinta-se acolhida, recebida em uma casa que te admira muito. É um grande prazer mesmo tê-la aqui conosco. Então, a professora Dinamara, que é pós-doutora em Educação pela UNED, doutora em Currículo de Educação pela PUC de São Paulo, mestre em Educação pela UTP, diretora da Escola Superior de Educação, diretora de EAD no Cinep Paraná, editora-chefe do caderno Intersaberes, editora-chefe da editora Dialética e Realidade, diretora administrativa do Instituto Música e Arte, e tem uma vasta experiência, né, na educação básica e superior. Então, assim, como já conversávamos há pouco, né, independente do assunto a ser tratado, em se falando de educação, a prof. Dinamara tem aí um vasto conhecimento para compartilhar conosco. E nessa palestra de hoje, né, nesse momento aqui à tarde, ela estará falando um pouco, né, sobre o ensino híbrido, distintos modelos, diferentes práticas pedagógicas no ensino híbrido, né, avaliação e aprendizagens essenciais para professores. Então, assim, essa temática do ensino híbrido, né, estamos há tempos já ouvindo aqui e ali, e é a nossa prática que tanto se aproxima do nosso dia a dia, do nosso o que fazer como professores. Também agradecer a Elaine, né, a nossa intérprete de hoje, também muito, muito carismática, muito querida, seja muito bem-vinda também, Elaine. Então, sem mais delongas, já vou deixar a professora Dinamara falar. Se faltou mais alguma coisa na sua apresentação, professora, também pode ficar à vontade para conversar conosco nessa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Em respeito à singularidade de cada ser humano que está do lado de lá da telinha,
sintam-se juntos comigo aqui nessa fala, tá? Sintam-se participando desse momento. Eu fiquei, assim, um pouquinho emocionada, porque você começa a olhar. Primeiro, a Vanessa, conversamos nos bastidores, ela me falou boas novas do tempo de formação dela e falou um pouquinho do que a gente tinha vivido. E quando eu olho quando começo a ler os comentários aqui, primeiro comentário que aparece da Jane, né? Que foi minha aluna e eu fui tutora dela no magistério. Depois eu olho para o comentário e vejo a Kátia, a quem eu agradeço muito, uma professora muito importante na minha vida, porque a professora Kátia, pré-alfabetizou meu filho. Então, é uma pessoa que, por onde eu andar, eu sempre vou falar e vou agradecer o que ela fez na minha vida em particular. Se depois fui professora dela, isso são os nuances da vida. Mas na vida da professora Dinamara, ela teve o meu grande diamante e meu único filho nas mãos dela. Então, meu eterno agradecimento à Kátia. A Jane, eu falava um dia desses, eu não estou aqui por estar aqui ou por conta do pós-doutorado, mas em agosto eu faço 30 anos lidando com educação à distância. Não são 30 dias, são 30 anos. Então, eu fico muito feliz de estar com pessoas, tá? Que a gente tem uma trajetória junto. Agradeço muito a Secretaria Municipal de Fazenda Rio Grande, na pessoa da Marília, da Rafaela, do César Tavares, né? Que me chamaram, que me possibilitam esse encontro. As pessoas que convivem comigo sabem que eu sempre falo assim, vamos tomar um café junto? Vamos conversar? Conversa da vida e também conversa de outras coisas, porque a vida é permeada por muitas coisas, né? Nós somos colcha de retalho, como diz a Cora Coralina, né? Nós não somos isso ou aquilo, nós somos tudo isso. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês e muito agradecida ao órgão municipal por ter me convidado por esse momento. A Lourdes também está falando aqui, né, que foi minha aluna, então eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir nessa 1 hora que eu estou com vocês, né, falando com vocês. E assim, gente, não é só a professora Dinamara falando, é uma troca mesmo. Eu vou apresentar a minha primeira tela, e na primeira tela eu fiz o seguinte, eu coloquei ali, fiz uma seleção de algumas pessoas. Porque, assim, o bom da vida e o bom de você ter mais que 10 anos, mais que 10 dias, é que você vai construindo histórias. E as histórias vão te enriquecendo. As histórias, você vai carregando cada pessoinha com você, cada jeito dessa pessoa, você vai aprendendo, você vai levando uma fala, de repente você fala de uma questão simples, né? E remete a uma outra pessoa, né? Quando eu falo grandiosidade, eu sempre vou lembrar do Berté. Quando eu vou falar se vamos falar de sistemas complexos, de Edgar Morin, é a Lilian Born, né? A Lilian Martinelli. E assim, da mesma forma, o Kleber, querido, que está aqui, a Heloísa Serra, né, a Grau, a Rita, a Deise, né, a Rita Shane, queridíssima, a Ana Maria Carolina, novinha, está começando agora, mas que mexe com mídias, e eu fico admirando. O Daniel, que eu tenho uma felicidade imensa de ter sido banca de doutorado do Daniel, né? Então, nós nos entrelaçamos. E por que falar disso numa palestra de formação de professores? A tecnologia não nos distancia. A tecnologia nos aproxima. Então, quando nós trabalhamos com tecnologia, quanto mais nós estudamos, mais nós devemos perceber que nós somos feitos desses retalhos. Nós somos feitos dessa construção de humanos que se respeitam, humano, em todo mundo que convive comigo, principalmente nos últimos anos, eu tenho falado muito isso, de um R gigante de respeito. E esse R de gigante é com meu filho, que um dia foi alfabetizado pela Kátia, e hoje já vai fazer 30 anos, em agosto ele faz 30 anos. Do meu pai, que tem 70 anos. Do aluno que está comigo nessa caminhada. Então, se tem pilares essenciais, se tem diferentes práticas, antes de diferentes práticas, vem o R de respeito. Então, antes de qualquer atuação humana, vem um conceito que, sim, vem da filosofia,
Vem da sociologia, que você precisa estudar e você precisa aprofundar, mas você precisa ter o R de respeito. Então, a cada um que conviveu comigo, eu sempre digo muitíssimo obrigado, até aqueles que foram considerados que me derrubaram, eles também me ajudaram. Sabe por quê? Porque eles viram falhas minhas e que eu tive que consertar no decorrer da minha história. Falhas em que eu tive que, poxa, eu não consegui isso que eu queria por conta disso aqui. Então, eu vou melhorar isso aqui. Esse processo de constante de mudanças. Geonice, querida, muitíssimo obrigada de você estar aqui. Você é uma guerreira e muito bom estar com você. Então, quando você olha para as pessoas e olha pelos tombos que você caiu e por tudo que você tem, e você percebe assim, poxa, eu não consegui isso por causa disso, então eu tenho que melhorar nisso. Quando eu falo do R de respeito, eu acrescento uma outra letra que é mudança. Gente boa, a vida é mudança. Eu sei que você vai falar assim, poxa, mas a escola mudou bem no meu tempo. Mudou bem no seu tempo. Se você estivesse lá no período do monastério, ela iria mudar depois. Então, a vida é mudança. A vida não é outra coisa a não ser mudança. E a professora Dinamara, que está aqui hoje, numa sexta-feira, falando com vocês, está dizendo o seguinte, gente, vocês podem aprender fórmulas prontas. É verdade. Façam um curso de prática, como trabalhar com nuvem de palavras, como fazer games. Façam esses cursos, mas façam na certeza de que eles logo vão estar desatualizados. E logo você vai aprender outra atividade, outro software, outro game. Você vai aprender outra coisa já, porque senão você não vai estar ali. Então, esse R que é necessário na nossa vida também precisa ter esse M constante de mudança. Depois disso, e agradecer as pessoas que estiveram comigo, vamos começar a falar de diferentes práticas no ensino híbrido e remoto. Por que eu faço a distinção? Gente, a nós, professores, muitas vezes, nós fazemos uma salada mista. E assim, nós não temos esse direito. Não enquanto profissionais de educação. Mas os conceitos... Sim, nós misturamos as coisas, mas como professores, nós temos que saber. Aqui é ensino híbrido, aqui é ensino remoto. Eu tenho que saber a diferença. Ensino híbrido é um pouco dentro da escola, ele vai usar de sala de aula invertida, que é uma metodologia, tá? E ensino remoto. Por que eu tenho que saber diferenças para poder você aproveitar cada uma delas? Tá? Então, assim, eu tenho que conhecer as diferenças para poder aproveitar cada uma das experiências que nós temos. E não fazer esse desespero. Quando da pandemia, do início da pandemia, muitas pessoas começaram a falar, vai fazer com as crianças educação à distância. Em 2014, eu tive a felicidade de ir para um projeto na África, que sou muito agradecida. Uma igreja me levou para um projeto na África. No interior da África, tá? Em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, a capital, é uma capital que não tem nem esgoto, gente. Que falta energia, tá? Então, pensem assim. Fui para uma capital que não tinha nem água, nem esgoto, tá? Que a energia era por gerador específico nas casas ou em quadras. Em alguns lugares não tinha energia. Então, assim, uma pobreza absurda. E olha que eu sou uma pessoa boa de garfo, e quem me conhece sabe disso. Eu não tenho distinção e não tenho lugar para comer. Até porque gosto de provar o diferente. Mas comer no mercado municipal em Guiné-Bissau, para mim, foi complexo. Por conta da sujeira, por conta das questões. Então, imaginem, a capital assim. E eu fui levada para um projeto no interior de Guiné-Bissau. Na última aldeia em que eles falam, que é a aldeia dos macacos, tá? E nessa aldeia, por ser mulher, não podia andar sozinha. Eu só podia andar ou com o pastor, ou com as crianças com quem eu fui trabalhar. Pois bem, quando eu chego lá, foi uma experiência fantástica, maravilhosa na minha vida e espero um dia poder repetir, tá? Mas lá eu vi uma coisa fantástica, isso em 2014. Um menino de 9 para 10 anos, filho do pastor,
ele estudava em Londres, mas ele estudava em educação à distância. Não era ensino híbrido. Não era só um ensino remoto, era completamente educação à distância na metodologia daquele tempo. Então, e eu vi aquilo acontecendo de uma forma fantástica. Então, um menino de 9 para 10 anos fazendo educação à distância, estudando com os livros, com o material, e naquele momento na aldeia, como não tem internet, era por DVDs. Então, essa distinção de conhecer as diferentes modalidades nos faz crescer enquanto profissionais. E também ver as possibilidades, as perspectivas positivas dentro de cada modalidade. Então, por isso eu trago a questão da distinção. Logo em seguida, a Kátia talvez não lembre, mas ela viu isso lá quando eu dava disciplina de didática. Tem outra frase que eu gosto muito, mas hoje resolvi não trazê-la. Como eu sabia que eu vinha em Fazenda Rio Grande, eu quis pegar algumas coisas minhas lá antigas. Seja qual for o enfoque que se dê à educação, não se pode esquecer que a mesma deve se concretizar-se pelo homem para o homem, excepcional criatura que aprende, compreende, recorda, sente, raciocina, aspira, atua, contempla e transcende. E aí, em 100 anos de Paulo Freire, a gente tem que lembrar o seguinte, professor, a docência só existe porque tem discência. Ou nas falas do meu professor orientador de doutorado, o docente só existe porque tem um aluno. Então, quais são as diferentes práticas? Seu aluno mudou. A sua profissão só existe porque tem um aluno. Eu só estou aqui porque vocês estão aí, porque nós estamos juntos. Então, se o aluno mudou, se essa criatura humana mudou, se a sociedade mudou, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar enquanto professor. Então, se tem uma aprendizagem essencial sua carreira pode ter 100 anos, mas você tem que estar com vontade de aprender sempre. Você tem que estar... Há 2 semanas, eu perdi a paciência com um grupo de 50 estudantes. E perdi a paciência. E aí eu disse assim, quando eu percebi que tinha perdido a paciência, eu disse assim, gente, desculpa. O tom de voz não foi dos melhores, mas, por favor, vocês têm que estudar. Aluno tem que estudar. Eu estou aqui para dar aula. Se eu estou aqui para dar aula, vocês estão aí para estudar. Então, nós temos que perceber que existe uma criatura daquele lado, que existe um aluno. Ah, mas eu estou fazendo, a gente está imprimindo material e levando para os alunos. Mesmo em pandemia, os professores estão se colocando em risco e fazendo apostilas, pegando aquele livro que vem do Estado, né? Porque nós temos no Brasil um programa de livro didático maravilhoso. Não interessa as políticas que estão por trás, interessa que nós, professores, claro que às vezes não é a melhor forma, escolhemos um livro didático para o nosso aluno, porque foi o tempo de ficar passando material em quadra, né? Em quadro negro. Foi esse tempo não existe mais, o tempo da escola é outro, é uma escola que precisa de muita prática, mas esse aluno está em ensino remoto, e como que eu faço prática com ele no ensino remoto? Poxa, então eu tenho que mudar. Então eu vou ter que mudar, eu sei que eu tenho que mudar, porque tem um aluno do outro lado que mudou. É um aluno hoje que eu reconheço ele na sua singularidade. Então, eu digo assim, quando eu olho para essa menina fazendo maravilhosamente aqui a Libras, quando eu trabalhava não tinha Libras, quando eu fiz faculdade eu não vi Libras na minha vida. Então, se esse tempo desse aluno mudou, vai mudar também. E aí, o segundo slide que eu trago é assim, primeiro, é um aprendizado essencial, gente. Eu sei que vocês podem ficar frustrados comigo. Prof, mostra práticas que você faz no ensino híbrido. Eu vou mostrar, mas no decorrer da minha fala, porque as práticas são transitórias. As práticas mudam. Da mesma forma, quem foi meu aluno lá na Santa Cruz, nos eventos de estágio, nós tínhamos os eventos, os alunos apresentavam projetos deles, né? E eu me lembro muito bem de um dos alunos que apresentou um jogo, que daí a gente registrou aquele jogo, ele foi para... Hoje eu também estou fazendo práticas, mas as práticas mudam, gente. A prática, eu costumo dizer o seguinte, quando um professor tem conhecimento, a epistemologia, a transposição, ele vai mudando, é como se fosse uma casca. A transposição, ela muda conforme o vento, ou seja, conforme o tempo, né? Aí, vamos lá.
Se eu sei que a minha profissão só existe porque tem um aluno, eu vou precisar, sim, reconhecer com humildade que eu trabalho para ele, que a minha vida, que a minha carreira é em prol desse estudante. Por isso que eu emociono quando eu vejo algumas falas no começo daqui que a gente tem. Porque eu tenho impacto direto na vida das pessoas, querendo ou não. Todos nós temos. Aí, eu coloco o tempo, né, imbricado à primeira questão, o tempo é essencial. O tempo nos dá tudo e tira tudo. A escola nem sempre foi assim. Ponto. Quem estudou estrutura e funcionamento viu que a escola na Grécia foi diferente, que depois a escola nos monastérios foi diferente, que sempre teve uma divisão de ricos e pobres, não é uma questão de agora. Não, pare. Gramsci que não nasceu ontem, ele é um ser histórico, ele viu a história. Marx também. Só que nós temos, enquanto professores do nosso tempo, não interessa se é educação para massa, como eu trabalho em educação à distância, ou se é educação para 10 alunos que eu estou trabalhando, ela tem que ser a melhor. Ponto. Isso não existe outro elemento. Então, a escola é serva do tempo histórico. Por mais que eu faça 30 anos de carreira em agosto, é uma nova Dinamarca quando ela fizer 30 anos. É um novo compromisso com os meus estudantes. É um aprender de fazer com softwares isso e aquilo. Há 15 semanas, eu dou aula de currículo para o curso de pedagogia, letras, história. Minha única disciplina agora, nos últimos anos, tem sido currículo. Eu entro aqui, falo uma palavra aqui, uma outra aqui, mas é currículo. Currículo, uma vez por ano, eu dou aula. Sempre. Mas esse ano, sabendo das minhas limitações, até por conta de diretora, porque não estou tão boa, às vezes, com softwares, o que eu fiz? Eu coloquei uma pessoa para dar aula junto comigo. E a gente, antes da aula, durante 7 semanas, 4 horas antes, nós sentávamos virtualmente, porque já estávamos em pandemia, virtualmente, e nós traçávamos o elemento pilar que ultrapassa o tempo. E se eu reconheço que o meu aluno, é por conta do meu aluno que eu estou ali, que é a interação. Então, eu tenho que olhar e falar, Bianca, seja bem-vinda. E daqui para frente, olha para os slides, presta atenção, porque eu vou fazer atividade com vocês. E aí, então, o tempo muda. O nosso aluno hoje é um aluno que precisa interagir. Então eu tenho que aprender um monte de joguinhos com softwares, porque agora é o ensino híbrido. Pois é, se é o ensino híbrido, pensa que você vai ter que fazer jogos que ele vai fazer na casa dele. Mas para ele fazer na casa dele, será que ele tem internet boa? Será que ele tem bom computador? Você vai ter que fazer práticas dentro da sua sala de aula. Aquele cantinho de leitura que ninguém dava suporte, a escola mudou, o cantinho hoje é muito importante. Aquela aula, sala de ciências, que você pega, e nós professores fazemos muito isso, mas muito mesmo, que é, pega lá isopor, faz uma bola, pendura no teto da sala e vira lá o sol, coloca os planetas em volta. A gente faz muito isso. Isso não acabou, gente. E precisa disso. Bianca, querida, foi minha aluna na Santa Cruz também em letras. Aí, o que acontece? Você, enquanto professor, sabe em que tempo a sua escola está? Você conversou com o seu diretor? Você conversou com o secretário municipal de educação? Com o coordenador geral da educação infantil? Com o coordenador geral das séries iniciais do ensino fundamental? E descobriu que educação vocês estão buscando? Porque eu preciso saber, no meu tempo enquanto profissional de educação, que escola eu quero trabalhar? Que escola eu estou trabalhando? Que cidadãos eu vou ter ao terminar esse processo educativo? E assim, a escola está vinculada ao município. Será que Fazenda Rio Grande quer continuar carregando, e hoje eu sei que já não carrega mais, mas eu vou provocar, que ela é uma cidade dormitório? Não, eu tenho certeza que não é mais isso. Mas esse projeto de escola está associado a um projeto de município, que, por consequência, está associado a um projeto de nação. Então, a segunda aprendizagem que a gente tem é o tempo, porque o tempo delimita que seres humanos nós vamos formar. E aí, da instituição onde eu estou hoje, que tenho muito orgulho, que sou um pedacinho de cada uma de onde eu passei,
eu digo que nós lutamos para ser a educação 5.0. Professora Dinamara, você está rotulando a questão da escola Tô. Por que isso? Simples, gente, muito simples. É horrível rotular, mas é necessário para mostrar para os professores que trabalham comigo que nessa educação 5.0, eu preciso que o professor reconheça algumas coisas. Que esse estudante reconheça algumas coisas. Então, 1, 2, 3, 4. Ah, mas está parecendo indústria. É para situar. Lá numa educação baseada em conteúdos, é muito legal. Na prefeitura, na Escola Superior de Educação, onde tenho orgulho de ser diretora, encher de material as salas no ambiente virtual de aprendizagem, mandar material para os alunos que estão presencial. Mas é essa escola de conteúdo que eu quero? Gente, um menino de 3 anos, uma menina de 3 anos, vai no celular do pai e da mãe, naqueles poucos momentos que os pais dão, quando os pais são conscientes, porque na maioria das vezes os pais não são conscientes e deixam as crianças ficarem horas com o celular, mesmo em tenra idade, mesmo que a Associação de Psicologia, de Psiquiatria, a Associação Médica já falou e mostrou os diversos transtornos que causa uma criança ficar com o celular na mão horas e horas e horas. Bom, se é uma escola de conteúdo, o que ela faz? Ela imprime lá material e fala assim, pai, vem aqui buscar os materiais para o teu filho. E pronto, ela deu o conteúdo. Essa escola que Fazenda Rio Grande quer? É essa escola que o município quer formar o cidadão dizendo assim, olha, eu plantei árvores. Pronto, acabou. Eu fiz o meu papel. Essa escola de conteúdo impositiva de que um manda e o outro obedece? Então, esse reflexo dessa escola, seja 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ou a 5.0, em que eu busco trabalhar hoje, e vou dizer assim para vocês, eu já passei por todas elas. E sou muito grata à escola de conteúdo, apesar que hoje eu sei de uma coisa. Se vocês forem lá na internet agora e colocarem 10 práticas para o ensino híbrido, vocês vão ter vão encontrar mais conteúdos do que a minha fala. Porque vai ter lá um monte de coisa. Faça nuvens de palavra, faça um diário de bordo. Vai ter tudo isso. Use um Padlet. Né? Vai ter um monte de coisas lá. Por quê? Porque a internet está cheia e repleta de conteúdo e de informação. E aí, eu vou pular para a educação 5.0. Porque esta é o que eu, quando estou formando professores, hoje, e quando trabalho dentro da Escola Superior de Educação, eu tenho a grata felicidade de conviver com 154 professores. Digo para vocês, é um desafio constante, é um desafio que muitas vezes me tira, assim, o pensamento, porque são 154 professores diretamente, mais 82 indiretos, e mais de 120 mil alunos em que reconhecem a professora Dinamara como a diretora. Então, é uma responsabilidade muito grande. E aí, quando eu constantemente falo da educação 5.0, o que eu estou querendo mostrar? Primeiro, tecnologia é suporte. Ponto. Seja ela impressa, esse livro que o governo nos dá, tá? Para as crianças de primeira a quinto ano, ó, tá vendo o vídeo da professora antiga? Para a educação básica, ou o software que a escola colocou. Tecnologia é meio. Como o GIS era, como a Ardósia era. É meio, mais nada além disso. Não, na minha fala, há muitos anos, eu não faço endeusamento de tecnologias. E nem de professores que ficam, eu sei usar isso. Eu sei fazer uma apresentação que pula, que sapateia. Tá, e daí? Você tem conteúdo? Você sabe dar aula debaixo de uma mangueira? Você sabe, de fato, pegar uma criança e alfabetizar, como a Kátia alfabetizou meu filho? Você sabe alfabetizar? Não, não sei. Você sabe com ele, num joguinho de pedrinha, ensinar ele a contar? Porque a pedrinha... Não, não sei. Então, para e pensa. Você não sabe os conceitos. Você não sabe que um feijão que você ensina lá na educação infantil, ou que você pede em tempos de pandemia para o pai e para a mãe, pega o feijãozinho e põe no algodão, você ensina responsabilidade, mas você está ensinando um engenheiro a fazer gráficos. Ponto.
Então, essa educação 5.0 sabe que qualquer tecnologia é meio, mas que também nós precisamos ressignificar de forma conectado e colaborativo. Então, é o nosso crescimento a partir do outro. Crescer colaborativamente. Quando eu comecei aqui, eu disse para a Vanessa assim, Vanessa, você tem mais experiência na educação infantil do que eu tenho. Meu Deus, a minha experiência é pré-histórica. É lá da minha saudosa e maravilhosa Nova Cantu. É lá. Ficou em 1990. Recentemente eu fiz um estágio, mas estágio é muito diferente do que você está ali no dia a dia. Então, o que acontece, gente? Essa educação 5.0 percebeu isso, percebeu que em colaboração nós podemos construir muito mais. Percebi, sim, o avanço de ser uma questão conectada, digital. E por ser conectada, digital, eu tenho que ter cuidado para ela não excluir. Porque quantas crianças ficam fora da escola por não estar conectada? Porque nós não temos nesse país. E eu fui a uma discussão no Ministério da Educação em busca do pacto digital. Isso fora, como professora, como pessoa que publica, responsável por um grupo de pesquisa, nós precisamos de um pacto digital. Nós precisamos que o prefeito daqui, dali e de todos os lugares diga assim, poxa, a praça vai ter internet. Tal lugar vai ter internet. Eu vou abrir as escolas no final de semana para que as famílias que não têm condições tenham internet. E não só para pesquisar, também para divertir. Ai, mas as famílias vão depredar a escola. Qual é a cultura que nós estamos trabalhando? Então, esta escola de forma conectada, nós também temos que ter políticas públicas para não simplesmente excluir as pessoas. E aí, uma ênfase em flexibilidade. Então, sem problema nenhum. Eu tenho um menino dentro do primeiro ano que tem muito inteligente, por que não fazer a promoção dele? Que ele tem muito conhecimento, por que não fazer a promoção para outras séries? Uma educação para flexibilidade também, porque as pessoas pensam da seguinte forma, né? Pensam da seguinte forma. Ser flexível eu tenho que ter letras, tenho que ter história como disciplina. Você já pensou em trabalhar com projetos? Gente, não é a professora Dinamara que fala de projetos, é um cara chamado William Kilpatrick, lá no passado, que nos ensinou a flexibilidade, né? Não é a professora Dinamara, é lá no passado mesmo. Uma educação 5.0, e eu concordo ali com o Estado, o CEMEI, que diz assim, educação 5.0 não é inclusiva digitalmente, precisamos de investimento nas escolas e CEMEIs para uso das crianças, professores e comunidade. Concordo plenamente com você. E por isso que eu tenho coragem de vir numa palestra e continuar falando isso. Mas eu luto por essa educação 5.0, porque no meu caso, tecnologia é meio. Mas não vou deixar de, se um dia conversar com o secretário municipal de Fazenda Rio Grande, falar assim, vamos lutar por um pacto digital? Vamos buscar no Ministério da Educação? Então, são questões que nós temos que avançar. E aí, então, numa educação 5.0, eu trabalho com o conceito da chave. Você é curriculista e trabalha com o conceito da chave? Sim, sou curriculista e trabalho com o conceito da chave. Por que trabalhar com o conceito da chave? Nós somos conteúdo. Uma pessoa precisa ter o episteme. O meu estudante lá na creche precisa ter episteme. Ele precisa cantar a musiquinha, porque quando ele cantar aquela musiquinha, alguma coisa vai aflorar no pensamento dele. Mas para isso, o professor tem que saber por quê a importância da música para uma criança na educação infantil. Nós temos que ter a questão de habilidades. Eu tenho que saber fazer uma bola a partir de material qualquer, reciclável e assim por diante. Mas aí vem a questão da atitude. Eu tenho atitude para isso? Depois vê de valores e emoção. Quais são os meus valores? Os meus valores ainda estão calcados. Os valores mudaram, mas não mudou a questão não roubar. Não mudou a questão agredir o outro. Esses são valores universais. O valor de família continua existindo, mesmo sendo família de 2 mulheres, de 2 homens, de uma mulher sozinha. E aí? Eu fui família do meu filho, ele foi a minha família. Nas palavras dele, mãe, você pode sair por aí. Eu sempre vou estar aqui de braços abertos. E eu sempre disse para ele, você pode sair por aí.
eu vou estar sempre aqui de braços abertos, com erros ou com acertos. Então, quando nós falamos de valores, são valores de receptividade, de cuidado com outro ser humano. E aí, por último, a questão emocional, que está muito difícil. Não é em tempos de pandemia. Quando falamos em emoção, nós estamos falando desde que você é gente. É muito difícil você pegar uma criança e sentar e dizer assim, agora você vai ficar quietinha. Porque nós estamos numa sociedade líquida, mas ela precisa aprender o silêncio. Ela precisa aprender a controlar as emoções. Porque senão, futuramente, eu tenho um jovem que está tomando remédio. Nós já passamos por uma fase de crianças medicalizadas. Já passamos por uma fase de crianças tomando remédio. Qualquer pai toda hora dando remédio. Qualquer pai olhando para uma criança que tem autismo e querendo que ele tome remédio porque ele vai sarar. Ele não vai ser curado, não é uma dor de cabeça. Eu tenho que aprender a lidar. Eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto amiga. Então, a emoção hoje, por isso que eu falo de uma educação 5.0, e não fico presa sabendo que só a tecnologia, eu sei o poder dela de gerar a exclusão, mas eu luto para que tenha a inclusão. Aí vamos em frente. Conhecer, né? Eu vou tentar ser mais rápida aqui. Conhecer todos os conceitos. Enquanto professores, a gente precisa conhecer todos os conceitos, sabe? Eu gosto muito de buscar na filosofia, primeiramente, os conceitos. Então, se você vai falar de tempo, busca num bom dicionário de filosofia, sabe? Busca entender a flexibilidade, a hiperconectividade, a globalização, a liquidez do meu querido Bauman, que amo de paixão Bauman. Você já leu Bauman? Já parou para ler Bauman? Se você parar para ler Bauman, você vai entender por que, às vezes, de ações que você tem e que você age por estar na massa. Um outro fator importante é... Já vou responder a tua pergunta. Agora, Álvaro diz assim, mas como construir o ensino híbrido em uma sociedade tão desigual? Essa é a maior preocupação. De que forma podemos lutar para tornar a modalidade mais inclusiva? Primeira coisa, Álvaro, seguinte, qual sociedade que você vivia? Você vivia numa sociedade que todo mundo tinha igualdade, equidade e igualdade? Não. E você sobreviveu. Ponto. O que nós podemos fazer, ou nós estamos avançando ou estamos regredindo, depende de qual papel eu vou assumir. O Gramsci diz, né? Odeiem os indiferentes, eles são o peso morto da história. O Gramsci já falou isso em Cárceres. Quem leu Cárceres sabe disso. Odeio os indiferentes, eles são o peso da história. Eu faço a minha parte. Ah, mas eu não vou conseguir para todo mundo. Mas se você conseguir na sua escola, se nós conseguirmos em Fazenda Rio Grande, ela pode ser exemplo. Chama-se mudança de micromundo. Tá, aí eu vou fazer um ensino híbrido aqui. Aí vem essa tela que eu estou. Mineração de dados. Você faz mineração de dados na tua escola? Com os teus pais? Você sentou com a tua diretora, não de forma autocrata, arrogante. Não, não. Senta e fala assim, gente, vamos fazer uma roda de conversa aqui. Vamos lembrar Paulo Freire. Vamos descobrir, de fato, os dados da nossa escola. Da escola em que eu atuo. Isso é mineração de dados. Como um dia descobriram o petróleo, você pode descobrir muito mais aqui. Por exemplo, isso aqui é um exemplo. Que recurso tecnológico você utiliza para acessar os conteúdos digitais disponibilizados no seu curso? Aqui eu descobri que muitos dos meus alunos usam notebook. Se eles usam notebook, eu posso até usar alguns softwares. Agora eu vi que 19 alunos aqui, é uma turma pequena essa turma, usam celular. Poxa, como que eu vou fazer algumas práticas se eu tenho alunos que usam celular? Então, gente, o que acontece? A partir do momento que eu faço mineração de dados, eu começo a ver. O Álvaro diz ali, mas das pessoas com quem eu estudei, sou o único que conseguiu sobreviver. Álvaro, a professora Dinamara não vai ser fatalista com você, mas vai dizer que na natureza é um absurdo isso. Mas nem todos sobrevivem. É muito ruim, mas aqueles que sobreviveram têm que fazer a sua mudança de micromundo. Que bom que você sobreviveu. E a gente podia discutir isso na filosofia, podia discutir em qualquer espaço. Mas não, o que nós vamos fazer? Eu estou aqui.
O que eu vou fazer para esse aluno? Para esse aluno que sobreviveu? Porque eu quero que na próxima geração, e é o ser em devir, não sobreviva só um, sobreviva 2. E um dia vai sobreviver todos. Agora, vai sobreviver a partir do momento que eu fizer mineração de dados. Enquanto eu não estiver disposto mesmo a conhecer a minha realidade e não ter vergonha da minha realidade, eu não vou mudar. Poxa, a realidade é essa. Tá, então como que eu mudo a partir dessa realidade? Ah, mas vai mudar muito devagar. E quem disse? Você está com pressa? Ah, mas eu não sei se eu vou viver hoje, se eu vou morrer amanhã. Ninguém sabe. O importante é que a partir daquele momento, os diretores, os professores falem assim, poxa, esse é o nosso planejamento. A curtíssimo prazo, a médio prazo, a longo prazo. Ponto. É isso, mas eu tenho que conhecer essa realidade. E o conhecer essa realidade me dá, não é que me dá conforto, mas me dá compromisso em mudar muito vagarosamente. A ter até vontade de continuar trabalhando, mesmo com todas as dificuldades que eu tenho. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos. Eu tenho vontade de continuar trabalhando, vontade de continuar fazendo. Mas para isso, eu preciso conhecer e preciso planejar. Aí, vem esse quarto elemento, que é, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Ah, mas eu falo... Sim, gente, só falar não adianta. Você tem que se aprofundar naquilo. Você tem que conhecer minúcia por minúcia. E daí, sim, os teus dados fazem diferença. Como eu sou da área de letras inicialmente, eu sei, não para todos vocês que estão aqui, prof, você está vendo, você mostra uma perspectiva que é uma perspectiva... Não, gente, a minha perspectiva é estoica. O que eu quero dizer perspectiva estoica? Eu vejo o lado bom das coisas. Lá na filosofia tem isso, uma perspectiva estoica. E tem uma outra perspectiva que a Helena Collodi diz assim, no céu, nos poemas e nas nuvens, cada um descobre o que quer ver. O que eu quero descobrir? Que eu faço a diferença. Que eu tenho orgulho imenso de falar para a Mônica, que é filha da Ângela, que foi minha parceira em Nova Cantu, como a Kátia foi, como as professoras dessa terra que nos levou para o mundo. Ângela, transmita, viu, Mônica? Um abraço à sua mãe, por favor. Então, eu quero ver que é possível. E como eu posso contribuir para melhorar? Depois, se, como diz a Collodi, ou numa posição histórica, o que eu prefiro ver que eu vou conseguir mudar? E aí eu trago Mário Quintana, né? Mário Quintana e, ao mesmo tempo, a Alice ali. A Alice ouvia muitas pessoas, que é o que vocês estão fazendo. Depois de uma semana, 3 dias, 2 dias de capacitação, a partir do momento que você lê um monte de livro, e a Alice fazia isso. E parece que ela não ia para lugar nenhum, mas ela ia, sim, para algum lugar. Então, você tem um objetivo. E o Mário Quintana diz assim, né? Um dia pronto me acabo. Pois seja o que tem que ser, morrer, o que importa, o diabo é deixar de viver. Então, eu estou aqui. Eu tenho que deixar uma marca. Eu tenho que fazer. Ah, se for usar software, vamos usar software. Se for imprimir material e levar para os alunos, eu vou levar para os alunos. Se for pôr 3 máscaras e fazer, eu vou fazer. Se é precisar dar uma aula, que é uma aula de 3 horas e você precisar ficar 4 horas se preparando antes, eu vou ter que fazer. Então, o diabo, na verdade, é deixar de viver. O 6º ensinamento, em tempos híbridos, é isso aqui. A grande palavra, né? Resiliência. Gente, vocês acham que é fácil você ir na frente de 40 alunos e dizer assim, por favor, vai para a aula? Só que ele é adulto. Ele não é uma criança. Ele é adulto. Ele é um adulto, só que é uma criança adulta. Que, como diz o Cristóvão Buarque, ele sabe fazer crítica, mas ele não sabe por que ele está fazendo a crítica.
né? Porque todo mundo virou crítico nesse país, nesse mundo inteiro. Todo mundo reclama de tudo. Mas cadê a tua parte? Cadê o teu papel nisso aqui? E nós ensinamos isso lá quando crianças, quando pequenos. Então, aí, de novo, o ensinamento absurdo que é a família tem que estar junto com você. Porque as famílias, muitas vezes, estão esquecendo isso. E aí nós precisamos na escola, né? De falar, de mostrar, o teu papel é esse, o meu papel é esse, você tem esse compromisso, você tem que me entregar isso. Nós ajudamos essas pessoas. E isso tudo, muitas vezes, nós temos esta palavra, que é muito mais do que uma palavra, é um conceito de vida. Resiliência. Você engole. É como se fosse aquele pedaço grande de carne, que você não mastigou direito, mas você engole. Só que aquilo não pode virar uma doença em você. E você continua batalhando. E aí, nos últimos tempos, principalmente em ensino híbrido, não tenha vergonha de usar, eu até coloco uma salada de frutas aqui, nexista, é um conceito que a gente tem discutido muito, tá? Muito mesmo, que é assim, leia um livro, leia 2, leia 3, leia 4, fique embaixo de uma grande mangueira. E diz assim, não é porque você não tem conhecimento, mas lá em Paulo Freire eu peguei isso. Lá em Gramsci eu peguei isso. Opa! Lá tem uma tal de fulana que eu peguei isso. Opa, tem um software assim, alguém tem um tutorial ensinando esse software. Então, não tenha vergonha de falar que você é um nexista, mas você tem propriedade para ser um nexista. Você sabe que autonomia você fala a partir de Freire. Vocês aí não falem aquilo que as pessoas falam assim, ai, eu trabalho com metodologias ativas. Me conte uma coisa, criatura. Algum dia a aprendizagem não foi ativa? Ai, professora, mas antigamente você falava um monte e isso não era ativo. Gente, nós ensinamos no plural, toda a vida nós ensinamos no plural. A aprendizagem é singular. Se eu vou sapatear, se eu vou usar projetos, se eu vou usar como eu vou usar com vocês aqui, um software daqui a pouco, isso são só métodos. E lembrando que a Maria Isabel Cunha diz, um bom professor é aquele que tem conteúdo, episteme. E ela está aqui. Ela não está aqui. Ela tem episteme. Um bom professor tem transposição, ou seja, ele tem vários métodos de ensinar. E um bom professor é político. Por que ser político? Ele sabe lançar mão os seus projetos. Bom, o Paulo Freire diz, partindo daqui para lá e só entendo lá porque estou aqui. Experimente a andarilhagem, né? Agora, chegando lá, numa coisa que vocês talvez queriam desde o começo, mas que isso aqui para mim é o de menos em tudo. Em ensino híbrido, existe um pilar essencial para ser trabalhado, ou no ensino remoto, tá? Nos dois, tanto no híbrido como no remoto. Afetivo. Quais são as ações que você faz para trabalhar o aspecto afetivo do seu aluno? Por exemplo, o que nós fazemos, tá? Tanto no remoto como no híbrido. Nós buscamos identificar o aluno e nos identificar com o mesmo. Então, assim, está na onda do TBT. O que você fez na quinta passada, nós criamos um programa dos professores postarem fotos do que eles estavam fazendo na quinta-feira passada. Nós criamos rodas de conversa, porque eu não preciso saber, tá? Ah, mas já tenho um monte de dificuldade, mas eu preciso conhecer o meu aluno. Eu tenho um café com a diretora. O que é café com a diretora? Eu converso todo mês com pelo menos 50 alunos do Brasil inteiro. Mas é muito pouco, prof. É muito pouco, é verdade, eu tenho 120 mil alunos. Mas eu converso com eles. Pasmem também. O café da diretora, ele tem 2 versões, todo mês. Primeiro, eu faço um espaço aberto de conversa com 50 alunos dos diferentes cursos. E o café da diretora, também dentro desse um mês, eu peço para os coordenadores de 46 cursos que escolham aqueles alunos que, mesmo num universo muito grande, têm apresentado alguma dificuldade. E eu tenho uma agenda que dura uma semana de conversa com esses estudantes. Esses estudantes,
eu começo primeiro a estabelecer um laço com eles, e aí eu ganho uma coisa. Eu estou trabalhando o afetivo, mas eu trabalho uma outra coisa. Eles são meus grandes consultores, porque eles me mostram onde eu posso melhorar os meus processos de ensino híbrido e de ensino remoto. A questão cognitiva é a mais fácil. Sem sombra de dúvida. Tem um monte de conteúdo produzido em tudo que é lugar, em todos os lugares. Você faz uma parceria com o Khan Academy, tem um monte de joguinho, um monte de coisa. Tem cognitivo é o que não me falta. Porque a coisa, hoje em dia tem muita coisa, desde com Creative Commons, que são abertos os conteúdos, ou com conteúdos que as prefeituras, os estados podem pagar. Isso aí é o que é o mais fácil. Ambiente virtual de aprendizagem, encher ele de material, coisa mais fácil do mundo. O que o aluno não sabe? Organizar os estudos. Ensino remoto, ensino híbrido e até no presencial puro, ele não sabe organizar os estudos. Então, eu, enquanto professora, tenho que assumir uma postura de ensinar. Hoje você faz isso, amanhã você faz isso, depois... Ou seja, eu preciso ensinar isso para ele. E como que eu ensino? Com rotina. Então, toda segunda-feira é isso, toda terça-feira é aquilo, ou seja, eu preciso organizar a questão dos estudos dos meus estudantes. Comportamental, por quê? O que eu disse para vocês? O aluno, ele se sente, principalmente no ensino remoto ou no ensino híbrido, ele se sente dono do mundo. E ele acha que só existe ele. E aí eu tenho que mostrar que ele faz parte de um todo. Então, é comportamento. Eu trabalho o comportamento do estudante e eu trabalho o comportamento da família. Como que eu trabalho o comportamento? Mostrando boas práticas. Mostrando o que não deve ser feito. E isso é constantemente. Uma outra situação que a gente viu isso. Gente, esses indicadores aqui são indicadores que eu trabalho a vida inteira no ensino remoto, no ensino híbrido com os meus estudantes de graduação, mas essa base teórica não é uma base teórica para adultos. É uma base teórica para qualquer estudante em qualquer nível de ensino. Tá? Então, tem uma base teórica gigante para isso. Eu passei de 2017 a 2019 estudando isso para criar esses indicadores, tá? Aí tem contexto institucional, que bate com o que a gente estava falando de tecnologias. O estudante, seja ele em tenra idade ou estudante no ensino superior, ele precisa saber o que nós estamos fazendo por ele. Então, o que o município está fazendo por esse estudante? É importante que ele reconheça. Ah, mas sempre foi assim, o município não faz nada, é uma porcaria. Não, pera lá, nós fizemos isso, depois nós conquistamos isso. Será que as pessoas sabem a dificuldade que é para conseguir você fazer um pacto digital, que é colocar 20 computadores dentro de uma escola, que é fazer uma estrada? Então, quando o meu estudante conhece o contexto institucional, ele começa a ver a escola, os professores, de outra forma. Então, será que a sua escola mostrou lá, poxa, tem um professor que faz esse trabalho, será que os pais sabem? Porque o contexto institucional, ele começa a ver sentido, que busca também com infraestrutura. A infraestrutura da escola não é boa. A Kátia vai lembrar comigo, a menina da Ângela não, mas a Kátia vai lembrar que nós tínhamos a escola que era pré-escola num espaço em Nova Cantu e a escola Maria do Carmo no outro espaço. Quando eu fui trabalhar na Maria do Carmo e me colocaram para trabalhar com as crianças, eu fui trabalhar numa sala, ela estava feia. E o que a gente fez? Chamei os pais, a gente pintou a escola, pintou aquela sala de aula, e eu me lembro muito bem disso, a gente não tinha outra coisa, pintamos de cal branco, e aí enchi de cartaz aquilo. A infraestrutura, e hoje quando você vai e olha a Escola Maria do Carmo, há uns 4 anos eu estive em Nova Cantu novamente, e eu tenho um orgulho da escola. Tem um painel gigante, feito, tá linda a escola. É infraestrutura. E as lutas por infraestrutura não são fáceis. Nós sabemos, é um país gigante, mas nós precisamos lutar pela infraestrutura e também mostrar para os pais e para as crianças, até que ela preserve. Curitiba tinha um projeto lindíssimo que abria as escolas no final de semana, e eu tenho certeza que quem foi meu estudante na Santa Cruz fez esse projeto, participou desse projeto, que era a comunidade, tinha um projeto, inclusive aqui no Caiuá, que a escola ficava aberta até 1h da manhã. Tinha vandalismo na escola? Não, porque todo mundo reconhecia a infraestrutura e queria cada vez melhor. A briga por tecnologia é muito grande, mas como eu disse,
não indemos. Ai, a escola tem que ter software, tem que ter laboratório de informática. E daí, os professores sabem trabalhar? Os alunos vão ter isso em casa? Então, tecnologia é uma luta, mas desde que ela tenha significado para a escola. Os atores educacionais, assim, meu agradecimento imenso. Professor que está aqui, não para buscar certificado, não para buscar só, eu tenho um plano de carreira. Muito bom. Olha lá, Kátia disse que lembra mesmo. Da escola. Muito legal, a gente precisa de avanço de carreira, eu fico super feliz quando vem o abono do sindicato, que o nosso salário sobe, geralmente ele está subindo menor do que a inflação, mas já fico feliz dele estar subindo. Mas os atores educacionais precisam saber que eles fazem esse espaço. Então, isso são indicadores que ao longo dos anos eu venho trabalhando e no ensino híbrido ele se fez muito presente. Vou mostrar um dado para vocês. No período da pandemia, no começo, a minha evasão chegou a 44%. Quando eu peguei mais fortemente, trabalhando com os alunos que principalmente estavam começando, eu reduzi a 26% a evasão, tá? Olha lá, a Helene falou que participava do projeto, entendeu? Bacana. Aí, assim, trago de novo o Paulo Freire para vocês, tá? Nós temos que discutir com os nossos alunos e com os pais a realidade concreta da escola onde nós estamos. Isso é um ensinamento que a gente tem que ter, que é ética e respeito aos que estão ao nosso lado. Como é a nossa escola, quais os limites que nós temos. Por último, a chave, que é o que eu falei lá no começo. Conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoção. Qual é o conhecimento que você tem, professor? Quais as habilidades que você é? Por exemplo, apesar de ser tecnologia, hoje eu não me preocupo mais com aplicativo isso, aplicativo aquilo. Quando eu preciso desta habilidade, eu geralmente chamo um professor para me ajudar. Eu não vou ficar gastando mais meu tempo aprendendo 300 mil aplicativos. Não, tem algumas coisas que eu gosto. Então, mas sempre eu estou continuando e estou aprendendo e estou fazendo. Estou buscando por isso. Aí, qual é a minha atitude? Qual é a atitude que nós temos diante da vida? Eu disse, eu não tenho problema nenhum. A minha atitude é fazer mudanças de micromundo. Porque de micromundo em micromundo, a gente vai mudando pessoas, vai mudando, e quem sabe eu vou ter uma aluna minha, secretária de Fazenda Rio Grande, e vai poder lutar por causas que um dia eu quis lutar, por causas que eu ainda querendo lutar. Ou essas professoras que estão aí lutando para que as suas escolas sejam diferentes. Porque o professor, não pensa em vocês. Nós entramos para dentro de uma sala de aula e nós podemos fazer a nossa revolução ali dentro. Que você fecha a porta. Mesmo no ensino remoto, mesmo no ensino híbrido. Valores e emoção. E isso hoje é primordial. Deixo uma pergunta para vocês todos, que é um Padlet que eu utilizo, que é o que te motiva. Mas, prof, você não deu nenhuma dica de ensino híbrido? Dei um monte aqui. Única tela. O restante é formação de professores. Gostaria muito que vocês entrassem. Eu vou pedir para quem está nos ajudando para jogar o endereço do Padlet para que vocês respondam, porque eu guardo. Faço um convite a vocês todos de Fazenda Rio Grande. Né? Hoje eu tenho um grupo de pesquisa registrado no CNPq. Convido quem estiver disposto a participar do grupo de lá, venha, fale com a Vanessa que esteve aqui, que me trouxe até aqui, a Marília, né? O César Tavares. Se quiser participar do grupo de pesquisa, vem. Eu tenho 7 linhas de pesquisas direto no CNPq. Isso falando de Centro Universitário Internacional Uninter, mas nós temos um projeto fora com outros professores, que é esse professor aqui, que é esse projeto chamado Dialética e Realidade, que são professores que pesquisam junto, que acreditam que é possível nós termos uma escola democrática, uma gestão compartilhada e que juntos nós podemos fazer melhor. Então, o projeto chama Dialética e Realidade. Toda quarta-feira eu estou com ele no ar, porque lá nós fazemos não só a formação de professores, mas nós fazemos o quê? Gratuitamente, profissionais que acreditam que estão no meu mundo, no meu micromundo, que têm o mesmo ideário. A gente produz livros e entrega livros gratuitamente para a comunidade, né? Então, a gente está com esse projeto lançado desde o ano passado, né? E é um projeto que eu tenho certeza que vai caminhar anos e anos e anos. Então, eu deixo 2 convites para vocês. Primeiro, façam mudanças de micromundo.
registrem lá no Padlet o que motiva vocês. É um Padlet que eu estou fazendo a várias palestras, as várias conversas, e o convite de entrar no Dialética e Realidade. Luiz, você foi meu aluno e eu lembro de você, entendeu? Com certeza, a Reni também, lembro. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Estou muito, mas muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Se vocês quiserem, num outro momento, nós conversamos. Mas assim, peguem essa tela aqui. Esta tela aqui. Trabalhem com estes pilares. Né? Se a secretaria quiser, depois eu mostro isso escrito, mando para vocês escrito isso aqui. Quais são esses pilares? Eu falei muito rapidamente, porque daqui eu posso, junto com o meu corpo docente, planejar ações para estar no ensino híbrido. Alguns perguntam assim, prof, nós vamos voltar a ser como era antes? Criatura, você é ser histórico. A escola mudou bem no teu tempo. Que bom! Se a escola vai ser uma escola de 3 dias presencial, de 2 dias presencial, veja que maravilha você poder escrever essa nova escola. Agora, o importante é que em casa ou na casa dos pais, essa criança vai continuar aprendendo. Se ela vai continuar aprendendo a partir de um joguinho que você vai colocar, maravilha. Trabalhem esses pilares que eu tenho certeza que vocês terão imenso sucesso. Vanessa do Céu, nós acho que passamos do tempo. Ah, mas não passa. Tá bem certinho no tempo, professora. Até se você quiser concluir mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, dá para estender um pouquinho aí, uns 5 minutinhos, caso você queira falar mais alguma coisa. E não conseguimos pegar o link do Padlet, professora. Não conseguiu, é claro, né? Pera lá, que eu já... Você puder nos passar, Não, nós estamos no Facebook, né? Vou te passar aqui, vou te passar dentro do comentário, tá? No YouTube. No YouTube, pera lá, vou pegar isso aqui, copiar, e vamos colocar aqui no chat privado. Chat privado, vou colocar aqui no chat privado. Aí nós conseguimos compartilhar. Pera lá, deixa eu copiar aqui. Vamos ver se entra alguma pergunta ali. Olha lá, passei para você, você joga lá, por favor? Sim. Vamos lá, vamos ver se tem perguntas. Veja ali se já... Luiz Carlos, quanto tempo, Luiz Carlos? Nisa, você está tendo uma semana pedagógica com esses professores. Entenda esse momento como um momento também de formação. Pensa assim, ó, se a professora Lilian, que esteve aqui, e ela trouxesse o Edgar Morin, pense, ela não ia conseguir trazer presencialmente, fisicamente, o Morin, porque ele está velhinho e acabou de lançar um livro maravilhoso. Mas só de você estar ouvindo, ele está direcionando, ele falar o seu nome, eu tenho certeza que depois disso você ia correr para comprar um livro do Morin para ler. Né? Adriana Aparecida, obrigada a vocês. Bianca, vamos fazer formação quantas vocês quiserem. A gente sentar, conversar virtualmente, fazer em pequenos grupos. Convido de novo para que vocês venham para o meu grupo de pesquisa, entendeu? Venham para o meu grupo de pesquisa lá. Uma vez por mês a gente está discutindo. Ô, Luiz, você foi meu aluno, né? Meu aluno já trabalhava naquela época em Fazenda Rio Grande. A Gabi disse que ela participou do projeto lá. Vou ver se eu pego. Agora eu vou entrar no Padlet, enquanto as pessoas estão ali. Isso, podem ir comentando, falando com a professora. E nós temos observado todo mundo adorando, todo mundo gostando mesmo. Nós estamos aqui, nem vimos o tempo passar. Muito bom. E assim, quando você estava falando ali, prof, sobre a questão que o uso da tecnologia, ela precisa ter um significado. Nós não podemos pensar que ela chega para resolver tudo, porque não resolve, porque ela é apenas um suporte. E é aquilo que, quando você iniciou na tua fala ali, você falou sobre o conhecimento basilar. Se isso nós temos, e se isso nós colocamos em prática, seja com o uso da tecnologia, seja da forma que for, porque a maneira que a aprendizagem, as técnicas são transitórias. A aprendizagem que precisa ser garantida, ser
de qualidade, né? Então, isso ficou bem reflexivo para nós, muito bom. Deixa eu ver, acho que eu não sei qual tela está jogada aí para você. Você consegue tirar essa tela e colocar a dos livros? Vamos ver aqui se tá certo. Espera lá, eu vou sair aqui. Espera, deixa eu sair. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Eu vou sair e vou mostrar uma outra tela. Ver se eu consigo mostrar uma outra tela para vocês. Que é interromper o compartilhamento. Tá? Vamos lá. E aí eu quero mostrar uma outra tela para vocês. Vamos ver se eu mostro aqui. Espera lá, vamos lá, compartilhar. Vou mostrar uma outra tela. Ó, o que eu disse para vocês. Por exemplo, ensino híbrido. Esses dois autores que eu estou mostrando, eles têm um roteiro de como implantar ensino híbrido, que é o que a gente fala de semipresencial. Esse outro livro aqui, tá? Também um roteiro de implantação de ambientes virtuais de aprendizagem. Por isso que eu digo, conhecimento tem um monte. Aqui, outro roteiro de utilização. Então, ó, vejam, são 3 autores aqui mostrando como que você trabalha com a questão de ensino remoto, de ensino híbrido. Lá em Dialética e Realidade. É só vocês baixarem os livros, eles são gratuitos, tá, gente? Tem um monte de livro ali, na verdade, depois vocês baixam os livros que vocês quiserem, sentir interesse, mas só ali, nesse breve espaço, 3 artigos, 3 textos para vocês lerem, tem 3 textos gigantes. Gente, mais pergunta, como nós estamos, que vocês me falavam que eu acabava às 2, estamos em 2h18. Vamos ver, se todo mundo entrou no Padlet já? Vamos ver se entraram no Padlet. Conseguiram entrar? Vamos lá, deem um ok aqui para mim se entraram no Padlet, conseguiram entrar no Padlet. Vamos lá, entrando agora, vamos ver quem entrou. Vamos ver o que vocês estão colocando. O Padlet é um bom instrumento para você trabalhar com os alunos, para fazer diário de bordo. Ah, não foi o link? Espera lá, vou passar o link. Espera. Vou passar o link e espera, senão a gente não consegue terminar a palestra. Espera lá. O Padlet agora. Padlet agora. Joga lá, Vanessa, fazendo um favor para mim. Esse endereço de baixo. Conseguiu pegar? Não, tô mandando agora, gente. Erros aqui. Foi. Tá aí com vocês agora o Padlet, que daí eu vou abri-lo e vamos ver vocês aqui. Vamos lá. Conseguiram? Quem conseguiu? Já temos pessoas participando, já estão colocando ok. Ok, comenta se está dando certo. Deu certo. Não, eu estou vendo aqui as pessoas entrando agora. Deu, né? Já deu. Vamos ver. Ó, tá, agora tá entrando. Podemos compartilhar e buscar e fazer. Juntos podemos fazer a diferença. Gente, isso não é piegas, isso é verdade. Sempre verdade, entendeu? Juntos nós podemos fazer. Mas qual é a minha perspectiva? Eu sempre digo assim, qual é a minha perspectiva de professora? Eu não vou ter um carrão do ano e vou toda hora para Las Vegas, gastar um monte de dinheiro, ou vou ter carro, casas com piscinas. Não, qual é a minha perspectiva enquanto professora? O que de fato eu posso fazer?
né? O que de fato eu posso fazer? Qual é a realidade que eu estou? Vanessa, da minha parte, agora eu quero que todo mundo registre, deixe ali uma perspectiva sobre o que nós falamos, e a pergunta é, o que podemos fazer juntos? Obrigada mesmo de coração a todos vocês, à Secretaria Municipal de Educação por me convidar, e obrigada aí aos meus alunos que me fazem cada dia sempre melhor. Muitíssimo obrigada a todos. Nós somos gratos, professora, a sua participação, a sua generosidade de compartilhar conosco esse tanto conhecimento, e acredito que saímos daqui assim com aquele pontinho mesmo de interrogação e o que nós estamos fazendo diante do todo. E muito obrigada mesmo, gratidão, uma participação maravilhosa, todos gostaram mesmo, então fica aí o gostinho de quero mais, o convite para o retorno, e com certeza, quando houver uma oportunidade presencial, queremos muito mesmo estar juntos, porque uma das coisas que aconteceu com a chegada, e infelizmente, da pandemia, mas assim, uma das coisas que aconteceu foi justamente essa democratização do ensino, porque nós participamos de tantas lives, de tantos cursos, que talvez, até mesmo internacionais, né, que talvez nem poderíamos ir fisicamente, ou trazê-los, como você mesmo falava do Mohan, né, que sonho conhecer o Mohan, mas aí está aí a tecnologia nos proporcionando esse momento, e assim como hoje eu realizo um sonho de ter estado com você, que para mim sou como estar presencialmente. Muito obrigada, extremamente simpática, linda, como eu imaginava mesmo que você era. Ah, imagina! Muito obrigada, gente, muito obrigada. Um abraço para todos, fiquem bem, se cuidem, continuem usando máscara. Tchau, tchau. Isso mesmo. Tchau, tchau, boa tarde. Muito obrigada a todos.